Olá, meu nome é Anderson Fritz E meu nome é Julia Silo. e sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade não mais um, mas o primeiro vídeo dessa série de desenvolvimento pessoal que estamos aqui fazendo no canal Central de Jovens. Hoje vamos falar para você, especialmente para você, a forma mais eficaz de estabelecer meta, não é, Julia? Uau! Exatamente. Nós estamos nos baseando em um manual muito importante, que é o Manual de Desenvolvimento Pessoal do Guia para os Jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, vamos deixar o link aqui embaixo para que você possa estar acompanhando o que nós estamos compartilhando com vocês. E esse manual é muito interessante para que você realmente possa progredir e se tornar o jovem que Deus espera que você se torne. Certo? Você quer mudar de vida? Segue esse passo a passo, não tem erro. Então, primeiro, para a gente planejar, fazer metas, planos, objetivos, a gente precisa dividir a nossa vida em algumas áreas. Aqui no manual já é subdividido. Obviamente você pode dividir em outras áreas que você quiser, mas se você foca nessas 4, normalmente engloba toda a sua vida, que são espiritual, social, física e intelectual. Então hoje o que a gente vai fazer? Pegando essas 4 áreas, a gente tem essas 4 áreas. A gente vai ensinar como fazer o planejamento e logo depois a gente vai, em cada uma dessas áreas, explicar um pouco mais sobre elas e fazer uma meta fictícia para te ajudar a ter uma ideia de como fazer. O primeiro passo para que você possa definir uma meta eficiente, de acordo com esse manual, e com o nosso conhecimento também em estabelecimento de metas, é você descobrir e entender o que você precisa melhorar. Em que ponto você precisa focar na sua vida, ou naquela área específica, para que você realmente possa se desenvolver nesse caminho. Então, primeiro descubra o que você tem que fazer, em que coisa você precisa se dedicar para alcançar na meta. E talvez você pense, não faço ideia do que eu quero fazer. Então, se você não tem ideia, já vai um exercício aí. Se você não sabe o que fazer ou o que melhorar, escreva o que você não quer. O que você não quer para sua vida? Quem você não quer ser? E tendo essa lista de coisas negativas, essas negações que você não quer, te ajuda a ter clareza para escrever as coisas que você quer. Essa é uma das dicas. O que mais eles podem fazer, Júlia? Você pode perguntar a quem sabe todas as coisas, né? Que é o nosso Pai Celestial. Tem até uma escritura aqui no manual, que ela se encontra lá em Doutrina e Convênios 8.2, que diz assim: eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo. Então, se você tem dúvidas ainda, depois de fazer essa lista do que você não quer para sua vida, você procurou outras formas de encontrar o que você deve melhorar e você não identificou, você pode orar e perguntar para Deus, falar: Pai Celestial, o que eu posso fazer para ser melhor? E na Escritura é a promessa, né? Que Ele vai falar na sua mente e no seu coração por meio do Espírito Santo o que você deve fazer. Então, quando você estiver buscando por meio do Pai Celestial, pode ter certeza que quando Ele falar na sua mente e no seu coração, vai ser muito claro aquilo que você precisa fazer para melhorar. Mas lembre-se que Deus, Ele também te deu o arbítrio e a capacidade de pensar e raciocinar por si mesmo, né? Então, você também tem essa capacidade de identificar as áreas que você pode melhorar na sua vida. Bom, então veja vídeos de desenvolvimento pessoal, pergunte para os seus pais, líderes, familiares, leia sua bênção patriarcal, que com certeza vai ser um norte poderoso para saber o que você precisa mudar. E sempre se baseie em quê? Como que eu posso me tornar mais semelhante a Jesus Cristo? Que sempre vai ter coisa para mudar. O segundo ponto é planejar. Você já entendeu o que você precisa fazer? Ok, eu quero fazer isso. Mas só saber o que fazer e não ter um plano de ação não vai te levar a local nenhum. Então, essa é a parte de planejar. Nessa parte, você precisa entender o porquê você está fazendo isso. Qual o motivo de você estar se focando nessa meta? Aí você vai, talvez nessa parte, reunir recursos para conseguir fazer com que ela aconteça. E dependendo se a meta for muito grande, você divide em porções menores para você conseguir cumprir toda aquela meta. Muito bom. Eu gosto também que no manual sobre o planejamento diz o seguinte: para você se fazer certas perguntas como: por que isso é importante para mim? E como isso vai me ajudar a ser semelhante a Jesus Cristo? Que coisas eu poderia fazer para realizar isso? Que era o que o Valfrid estava comentando. Como eu posso dividir as ações em pequenas etapas? Ele também comentou. E que planos posso criar agora para vencer os desafios que eu venho a enfrentar? Principalmente se tratando de metas espirituais,
Satanás ele vai trabalhar muito forte para que nós não cumpramos com esses desafios, com essas metas, né? E ele vai colocar desafios na nossa vida. Então, nós sempre precisamos ter um plano de como nós vamos vencer os desafios que vão vir para que nós não cumpramos as nossas metas. Espero que tenha ficado claro. Essa parte é importante porque a gente pensa, nossa, talvez Satanás só vai me tentar em coisas espirituais, mas se você, digamos, vai estabelecer uma meta física de talvez caminhar 2 quilômetros por dia e você fica, ai, tô com preguiça, ai, hoje não sei. Também é Satanás te tentando. Preguiça não é uma coisa de Deus. Deus não é preguiçoso. Deus não tem preguiça. Então, por meio dessas coisas, né, que a gente vê no nosso dia a dia, Satanás também pode estar tentando a gente. Então, isso é muito importante que a gente possa pensar, ok, vou fazer isso, mas com certeza alguma coisa vai me impedir. Então, o que eu vou fazer quando isso tentar me impedir? Ter sempre não um plano backup, porque o seu plano é cumprir a meta, mas o que eu vou fazer para vencer qualquer dificuldade que me impeça de atingir essa meta? Mais ou menos, eu lembrei agora de um exemplo da minha missão. Quando eu era missionária, às vezes eu fazia um plano que era visitar 5 pessoas que eu tinha lição marcada naquela rua específica. Mas a gente sempre tinha um plano B ou um plano C para visitar outras pessoas ou para fazer contatos para atingir as nossas metas naquele dia. A nossa meta era falar com tantas pessoas naquele dia, mas Satanás ele trabalhava muito forte, então a gente tinha que ter o plano B ou o plano C para que, independente do que acontecesse, as metas fossem cumpridas. Então isso é muito importante quando você vai desenvolver um plano de ação para uma meta. Parece um pouco complexo agora, mas daqui a pouco a gente vai mostrar na prática para vocês de como isso pode acontecer. O terceiro ponto, então, é agir. Depois que você estabeleceu sua meta, o que você precisa melhorar, criou seu plano de como você vai fazer isso, é você colocar isso em prática na sua vida. Então, eu não sei se vocês já escutaram falar sobre essa frase, provavelmente sim, que a fé também é ação, porque a fé sem obras é morta, né? Então, você teve fé para criar uma meta, você teve fé para criar um plano. Agora, você precisa ter fé para agir de acordo com o seu plano. E isso é muito importante, porque Deus ele promete que ele vai fazer a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa também. No manual, tem uma escritura que eu particularmente gosto muito, que está lá em Doutrina e Convênios 58:27, diz assim, uma parte dela. Em verdade, eu digo, você deve ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade. Então, você sempre deve estar ocupado em cumprir com as suas metas, que provavelmente as suas metas estão alinhadas com o que Deus espera de você, e deve fazer isso, eu gosto da que diz aqui, por livre e espontânea vontade. Deus ele não vai te obrigar a cumprir suas metas, ele sabe a sua capacidade, mas ele espera também que você faça para que ele possa te abençoar. Muito bom. E talvez nesse caminho da ação você tenha clareza do que você quer, está fazendo. Talvez você fique, travei. Ai, fiquei 1, 2, 3 dias, uma semana sem fazer, dependendo da sua meta. Então, algumas perguntas que podem te ajudar a vencer essa trava que está na sua mente são perguntas como: o que funcionou e por quê? Ou seja, o que tem funcionado, por que tem funcionado e por que eu deixei de fazer? Outra é como: o que não funcionou bem e por que não? O que eu tenho que melhorar nesse processo da minha meta? Outra, o que mais eu posso fazer? Onde eu posso obter ajuda? Como dividir minhas metas em pequenas etapas ou ações? E o que posso aprender com esses obstáculos? Então, não é porque você parou de fazer que você é um fracassado, tá bom? Você precisa continuar. E lembra, é melhor um esforço pequenininho do que nenhum esforço. Então, sempre avalia o que eu estou fazendo, por que eu deixei, como que eu posso melhorar. Isso que foi muito bom, então vou continuar fazendo isso, mas como que eu posso melhorar isso para que a sua meta seja cumprida? Tem até uma parte, um conselho que dá aqui no manual que diz assim: fazer algo bem feito requer prática e paciência. Então, ainda que você tenha muitos desafios para cumprir as suas metas e os seus planos, pelo menos prática e paciência naquilo você vai adquirir. Então, nós testificamos que isso vai dar certo para você. E o próximo ponto é refletir. Refletir. Esse é o seguinte: você não precisa somente refletir depois que a meta acabou, depois que você cumpriu tudo. É bom que, dependendo do tempo da meta que você estabeleceu, você pode refletir talvez semanalmente, pode refletir todos os dias, pode refletir de mês em mês, depende da meta que você estabeleceu. E esse refletir, esse ponderar é muito importante. E durante esse processo de refletir, você
tem que se lembrar de como que você está se sentindo durante a meta, depois que você acabou a meta, como que foi esse processo, como é que você cresceu, como que você se chegou mais a Jesus Cristo realizando essa meta. Então você precisa entender, tomar esse tempo para não digo curtir, mas você entender que você cumpriu com aquilo que você estabeleceu, você está fazendo. E isso, essa parte de refletir, ponderar, meditar, pode te ajudar a saber qual que é o próximo passo depois que você acabou essa meta, ou até mesmo te dar clareza se alguma coisa aconteceu no meio do percurso. Uhum. Tem até algumas perguntas que você pode se fazer em relação a refletir quando você estiver fazendo esse momento de reflexão, que é como eu progredi, como posso usar o que aprendi para servir ao próximo, como minhas ações me ajudaram a me aproximar do Salvador e e como posso continuar a crescer nessa área. Então essas perguntas são muito importantes, como o Valfrid estava explicando, para que você possa fazer com que as suas metas não sejam apenas metas de um novo ano, mas que sejam metas que realmente fizeram a diferença na sua vida. Então, se você levar em consideração e realmente praticar esses 4 passos, que é descobrir, planejar, agir e refletir, você vai estar colocando em prática a fórmula que Deus inspirou aos nossos líderes a escrever na sua vida. Então, essa fórmula é uma fórmula de sucesso para que as suas metas sejam boas, estejam alinhadas com o que o Senhor espera de você e que você realmente conclua o progresso que você precisa concluir nesse ano de 2025. Muito bom. Júlia, agora vamos fazer ela não tá sabendo disso, nós vamos fazer uma coisa papum. Porque muitos vídeos e práticas e metas que a gente vê demora muito para o estabelecimento. Então vamos fazer agora, vamos estabelecer uma meta eficaz em 1 minuto. Topa o desafio, Júlia? 1 minuto? 1 minuto. Olha a cara da Júlia. Talvez você tenha com a mesma cara, mas vamos fazer isso em 1 minuto. Vamos lá. Júlia vai ser nosso experimento aqui. Júlia. Tem que guiar bem o experimento, senão vai dar errado. Vamos lá. Vamos fazer só com uma meta. Tem uma área espiritual, social, física ou intelectual. Escolhe uma. Pode ser espiritual. Tempo na tela. Né? Espiritual. Uhum. Certo. Hoje, o que você... Nesse ano que você passou, 2024, tem alguma coisa que você viu que você poderia ter melhorado, poderia ter feito melhor ou simplesmente deixou de fazer? Uma meta específica, eu acredito que eu poderia ter feito é ter aprendido um pouco mais sobre Jesus Cristo. Eu aprendi bastante sobre ele, mas eu acredito que não foi o suficiente. Então eu quero ler o Jesus Cristo. Muito bom. Então temos aí aprender mais sobre Jesus Cristo lendo o livro Jesus Cristo. Ela descobriu o que ela quer fazer. Vamos lá. O próximo ponto é planejar. Júlia, quando você vai fazer isso? Todos os dias eu vou ler um pouco. Um pouco de quando? Jesus Cristo. Eu acredito que eu consiga ler de manhã, assim, junto com as escrituras, 3 páginas por dia. 3 páginas? Quantas páginas tem pra você conseguir completar no dia? Não sei. Para o tempo. Deixa eu pegar o livro aqui. Tem um livro aqui. Cadê? Deixa eu só pegar. Um segundo. Mas a minha meta não é ler o livro todo no ano. É ler o livro. Ler o livro o quê? Ler o livro. Não todo. Não. Vai ler o livro todo sim. Peguei o livro. Vamos ver quantas páginas tem. O livro tem... Nessa edição, né? Acho que essa aqui tá bem velhinha. Mas tem 770 páginas. 770 páginas tem o livro. Ai, cheiro antigo. Vamos lá, 770 páginas. Vamos dividir em 300 dias? Talvez? 350, vai. 350. Talvez algum dia ali, domingo, feriado, viagem. 770 dividido por 350. 2,5 páginas por dia. Você consegue ler? Sim, mas eu quero 3 páginas por dia. Ótimo, 3 páginas por dia para acabar em menos tempo. Excelente. Então você vai ler todos os dias de manhã? De manhã, assim que eu acordar. 3 páginas. Aonde? Não vou ler na cama, gente. Porque na cama. Não faça isso. Eu vou procurar, depende de onde eu estiver no momento, mas eu vou procurar uma mesa, um lugar tranquilo, onde não tenha ninguém. Só eu e o Senhor. E vou ler sentada. Muito bom, Júlia. Você viu que a Júlia, ela dividiu, como diz aqui, ó. Ela dividiu em pequenas ações. Porque ela não vai ler isso aqui num dia. Uhum. Tem como? Até tem. Mas se não fizer nada mais na vida, né? Então, dividiu, isso é uma ótima coisa. Vamos lá, Júlia. Agir. O que você vai fazer? Vou cumprir, né? A minha meta, ler. E você vai anotar em algum canto? Sim, eu vou ter um caderno de estudo do meu lado, que eu vou anotar as coisas
que eu aprendi sobre Jesus Cristo, coisas que eu não sabia ou coisas que eu relembrei, e como eu posso aplicar no meu dia. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Como eu posso aplicar o meu conhecimento sobre Jesus Cristo durante o meu dia, naquele dia. Muito bom. Deve ter dado um minuto já. A gente não tá contando. Mas, o último é refletir. Júlia, com esse estudo que você vai fazer, quem você quer se tornar depois de ter acabado e durante esse estudo? Alguns anos atrás, eu aprendi algo sobre Jesus Cristo lendo Doutrina e Convênios. E, bom, não veio ao caso que eu aprendi, mas eu não sabia daquilo. E eu fiquei pensando, nossa, e era referente à segunda vinda, né? Eu fiquei pensando, nossa, quando Jesus Cristo vier, o que vai acontecer se eu não reconhecer quem ele é? Então, eu espero toda vez que eu refletir sobre o meu estudo, que eu tenha essa pergunta respondida na minha mente, sabe? Que eu sei quem Jesus Cristo é e que eu vou conseguir reconhecer um pouco mais ele. Muito bom, muito bom. E acabou a meta. Excelente. Então, gente, vocês viram que quando a gente tem clareza do que a gente quer na nossa vida, fica mais simples, mais fácil da gente estabelecer as metas. Então, a gente fez aqui 1 minuto e Talvez meio, 2, talvez mais um pouquinho, 3. mas é muito eficaz. Muito eficaz. Se a gente faz isso, segue isso, a gente, como diz aqui, a gente descobre, planeja, a gente age e a gente reflete, ponderando dia após dia, né, aplicando aquilo que a gente está aprendendo nessa parte espiritual, vai ter diferença. Não tem, talvez tenha várias outras fórmulas de fazer metas, mas essa meta é excelente, excelente. E metafísica, quer fazer comigo, Júlia? Vai, física, porque ele é bom nisso. Vamos lá. Vamos lá, qual que é a sua meta? O que você acha que você precisa melhorar em 2025? Talvez não seja uma coisa que eu precise melhorar. Claro que a alimentação, bom, mas uma meta que eu tenho é correr uma maratona, 42 quilômetros. Perfeito. Esse é 95 metros. E o que você vai fazer para cumprir com essa meta? Eu vou primeiro me alimentar melhor, Como você vai se alimentar melhor? Eu me alimento bem, de modo geral, não como tanta porcaria, como bastante docinho. Mas eu posso ter uma alimentação mais regrada, sabe? Comer em horário certo, sabe? Não comer. Eu não tenho muita fome, então eu podia comer. Certo, comer, né? Comer. Podia comer. Eu podia começar a comer direito, só comer. Dormir direito e treinar. Essa é a parte mais importante, me hidratar e treinar bastante. Como vão ser seus treinos? Mínimo 5 km por dia, alternando 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Então, um dia cada um. E vou descendo. Tipo, segunda, 5, terça, 10, quarta, 15, quinta, 20. Depois volta. E depois volto, vou fazendo isso, para me sentir confortável correndo 20, 21 quilômetros, que é meia maratona. E depois eu vou treinando essa maratona, né, de 15 em 15 dias. Muito bom. Tá. E como que você vai colocar em prática, então, esse seu plano? Talvez na parte de planejar ainda, eu vou estabelecer um horário que eu vou correr todos os dias de manhã. Porque pra mim seria o melhor horário, que tem menos carro na rua, a gente mora em São Paulo, então é uma loucura total. Então, correr de manhã é mais fresquinho. Dormir cedo, acordar cedo, me hidratar bem e talvez assistir... Isso, calma, isso é no agir? No agir. Ah, tá. E agindo, talvez arranjar uma companhia para me ajudar a correr junto comigo, ver alguns treinos, alguns treinos de pessoas que já correram, o que elas fizeram para correr uma maratona. E eu acho que é isso, e correr, literalmente, correr. Tá bom. E como que você vai refletir sobre a sua meta? E quando? Eu acho que eu uso um aplicativo muito bom que ele me ajuda a mapear o meu treino, né? O pace e tudo mais. Então, toda vez que eu correr, eu posso ver a minha média, se eu tô indo bem, posso refletir nesses horários depois que eu acabar a corrida. E eu acho que vai ser uma reflexão ainda mais quando eu acabar essa maratona, né? Porque muitas pessoas fazem, mas para mim é um marco na vida, talvez física, na força física de uma pessoa, correr uma maratona. Porque a gente pensa, correr uma maratona? Louco? Né? Tem muita pessoa pensando. Algumas horas, né? Eu corri meia maratona faz um tempo, 21 km em 2 horas. Então vai ser pelo menos 4 horas e meia, 5, não sei como é que vai ser, correndo, literalmente. Então, para mim vai ser uma prova de que eu aguento, que o meu corpo é capaz e que Deus criou realmente algo maravilhoso e perfeito que eu posso me levar
a esforços e a distâncias que eu talvez não conhecia. Muito bom, uma boa meta. Não conte comigo, brincadeira. No final do ano, a gente vai ver se a gente cumpriu essas metas. Uhum. Tá bom? São metas reais que a gente tem. A gente, na verdade, ó, tá lançado o desafio. A gente pode vir aqui no final do ano e dizer como que foi cumprir essas metas. E isso com vai virar um vocês. corte também. Vejam lá no YouTube. Se não tá inscrito, se inscreve lá no YouTube, se inscreve. Se inscreve aqui também no canal no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo. TikTok, Instagram, Facebook. Tá bom? E é isso. Bom, as outras duas áreas, que é intelectual e social, nós não vamos fazer aqui agora com vocês, mas deixamos o desafio para que você possa estabelecer suas metas nessas áreas e também na espiritual e física, que nós demos um exemplo agora de como deve ser feito. Mas é isso, jovens, nós esperamos que realmente tenha ajudado vocês a ter um pouco mais de clareza. Se fala muito sobre quadro dos sonhos, né, o vision board hoje em dia, mas às vezes com tantas coisas, com tanta comparação, com rede social, com as pessoas fazendo algumas coisas que não tem muito a ver com o que nós queremos alcançar na nossa vida, às vezes nós ficamos perdidos sobre o que realmente importa para nós e principalmente para o Senhor. Então, foca no programa para crianças e jovens, né, nesse guia para os jovens, para estabelecer as metas que eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir e vai se dar muito bem. E se você quer saber como fazer esse vision board, esse mapa dos sonhos, próximo vídeo, próxima semana, a Júlia vai estar ensinando como fazer isso e é muito legal pra gente... Olha a cara da Júlia. Eu vou estar ensinando, nós vamos estar ensinando. Como que você pode fazer isso. E é muito bom em você, como a gente começou aqui, descobrir o que você quer e fazer o seu próprio, focar nas suas metas, no seu desenvolvimento. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é um filho de Deus único. A gente não pode se comparar com outras pessoas. Se a gente se comparar, que a gente se compare com o nosso eu do passado. Muito bom. Esse foi o vídeo de hoje e até Tchau, a tchau. próxima.